Oi, turma do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 15, A Cidade da Justiça. Como eu dividi o texto, parte 3, né? Ninguém consegue ludibriar as leis universais, nem se consegue exceção. A região era mesmo para nós de difícil acesso, embora a nossa melhor boa vontade. Entretanto, técnicos de socorro e visitação habitual haviam traçado rotas em linha ediana, na qual se tem apoio para alcançar a entrada de acesso ao interior. Organizando-nos à noite, que chegara fúnebre ao local, no horário estabelecido, reunimos-nos todos à borda do imenso rincão de horror e oramos emocionados, iniciando a travessia. Ouvíamos o clamor da tempestade dos seres espirituais em lamentos e queixas horríveis misturados às vozes de aves hórridas que voavam sobre nossas cabeças. Fôramos advertidos a termos cuidados com o nosso sentimento de compaixão das suas dores. Compreendo, porém, que todos haviam elegido espontaneamente o habitat, porque havia também os farsantes que imploravam misericórdia, conforme as sereias mitológicas do livro A Odisseia, escrito por Homero, que arrastavam com as suas melodias os navegadores distraídos ou curiosos a fim de devorá-los depois. Vimos vários exemplos de seres chorosos e mistificadores que surgiam à nossa frente, inspirando-nos piedade. No entanto, eram ardilosos obsessores tentando afastar-nos do roteiro de segurança para tombar-lhes nas seduções. Com aproximadamente meia hora, atravessamos o charco pestilencial e alcançamos o patamar sólido. Então, vocês viram aqui a continuação daquilo que a gente tinha comentado na sexta-feira, né? Eram seres, assim, bem grotesco, ignorante, né? Ardilosos, que estavam a fim de ludibriar essa equipe para tirá-los do caminho, né? Então, eles estavam atentos, eles estavam ali em oração, eles estavam ligados à divindade para que pudessem passar por esse lodaçal todo e chegar aos seus objetivos, que era de ajudar a quem realmente necessitava de ajuda, né? E queria sair dali. Acima da hedionda e sombria entrada via-se uma tabuleta mal apresentada e grotesca, com a inscrição Cidade da Justiça, que é o ponto onde eles deveriam chegar. Embora acostumado a visitar regiões dantescas, um inexplicável horror começou a apoderar-se-me. Vigilante e amoroso, Eurípides percebeu-me a angústia e de imediato, com forte vibração mental, instigou-me. Pense em Jesus e seu amor, porque aqui estão em maioria aqueles que o detestam e aqueles outros que o defraudaram. Então, quando ele começou a perceber que estava decaindo o padrão vibratório, o que Eurípides fez? Ora, né? Faça a sua oração a Jesus, eleva seu pensamento a Jesus. Então, se funciona para ele, gente, funciona para nós. É um ensinamento. Toda vez que o nosso pensamento estiver escorregando no quiabo, como eu costumo dizer, né, que a gente percebe que está começando a pensar em coisas negativas, para um pouquinho, pense em Jesus e ora. Confia que o Mestre está antenado em você. Ele está antenado em todos nós. Ele socorre realmente quando você está tocado em coração. Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. E Ele vai ajudar. Recompondo-me, imediatamente mantive o pensamento no Sermão da Montanha, ao alcance de todos nós, e em número volumoso espalhamo-nos pelos amplos meandros de horror, sabendo a hora do reencontro para o retorno. Cada grupo tinha uma função especial adrede estabelecida. Nossa equipe reuniu-se e avançou pelo que seria um corredor central largo e de acesso às salas laterais. Não havia curiosidade em nenhum de nós, antes o interesse de conhecer esse submundo espiritual que existe em nosso interior, cujos atos vulgares e infames põem a descoberto quando nas experiências carnais assinalando o nosso perispírito com os valores que nos caracterizam e a morte nos leva a vivenciá-los. O pandemônio era chocante e as aberrações inimagináveis praticadas em toda parte, num espetáculo deprimente e nauseante. As exudações pútridas infestam tudo e era necessário um bom controle mental de nossa parte a fim de permanecermos seguindo o objetivo que ali nos levara. Subitamente alcançamos uma sala ampla, na qual se atropelavam os residentes e dava-nos
a impressão de que era momento de algum julgamento. Um vergonhoso simulacro de justiça era representado por alguns perversos árbitros que se sentaram no ridículo tribunal no qual estavam diversos espíritos apavorados que deveriam ser sentenciados, numa agitação e frene, entre gritos e chibatadas aplicadas por auxiliares do hediondo tribunal, na turba multa, foram sendo julgados os criminosos, alguns deles representantes de cultos religiosos e enganadores, líderes comunitários e administradores que usurparam os bens públicos. Então vamos lá. Aqui se encontram, né, em julgamento por esses senhores da justiça aí, né, pessoas que estavam ligadas a cultos religiosos, que enganaram pessoas, representantes e administradores, líderes comunitários que usurparam, roubaram bens públicos, né? Esses criminosos que estavam sendo julgados são aquelas pessoas que vivem muito bem, obrigado, no plano material, né? Que todo mundo fala assim, nossa, eu gostaria de ter o poder desse cara, eu gostaria de ter a riqueza, a conta que esse cara tem, as coisas que esse cara faz. Olha, ele anda de jet ski, ele visita um monte de país, ele tem um monte de mulher, né? Ele consegue andar de avião, de, como é que fala, monomotor, né? Ele não anda nem de carro, ele não pega trânsito, ou então ele tem uma Mitsubishi, ele tem um harém, né? Ele tem uma série de postagens na internet, ele é famoso. É deprimente, gente, quando você vê o resultado de tudo isso. É deprimente. Isso que a gente está vendo aqui na leitura nada mais é do que aquilo que a gente vê naqueles aplicativos, né, que tem de vídeos curtos. Eu já falei aqui uma vez, eu vou repetir, não sei se foi nesse canal ou no Palavras de Vida Eterna, mas eu montei, né, um perfil, acho que é Quai que fala, sei lá, não sei o nome daquilo não, mas eu entrei lá para poder postar os nossos vídeos aqui de estudo, levar um pouquinho de luz num lugar assim onde a gente vê vídeos horríveis. Então ali eu já tive a curiosidade de dar uma olhada, porque um amigo meu falou assim, Patrícia, esse espaço você não vai gostar. Tem muita coisa lá que não serve para nada. Eu falei assim, não, mas eu vou entrar lá porque é justamente aonde não serve para nada que tem que entrar alguma coisa que serve. E eu espero que esses vídeos que a gente faz, esses estudos, levem um pouquinho, né, de esclarecimento, até para aqueles que estão tão arraizados ali nas coisas ruins, que gostam de fofoca, que gostam, né, de ver vídeos lá. Eu não falo que é pornográfico, mas é quase, né, porque o que não falta lá é mulher pelada naqueles vídeos. Bom, enfim. Às vezes eu dou uma fuçada para ver o nível, né, que as pessoas chegam. E realmente, são vídeos curtos que falam muito da fofoca alheia. Então você vê que grande parte daqueles caras que estão na mídia, principalmente os que estão na mídia, eles têm iate, eles têm casa, eles têm dinheiro, eles têm tanta coisa, mas eles não têm paz. Eles não têm uma pessoa de verdade do lado, amor, carinho. Eles não têm religião, eles não têm religiosidade, eles não têm fé. São pessoas vazias por dentro. Eu vi na sexta ou sábado, né? Agora eles estão debatendo sobre a vida amorosa daquele artista que fazia o programa Viva a Noite, o Gugu Liberato. Nossa Senhora, o que tem de vídeo falando da vida amorosa daquele rapaz, dá dó. Eu imagino como que deve estar o espírito dele no plano espiritual. Se ele foi tudo aquilo que o povo está falando lá nas fofocas, esse cara viveu na promiscuidade. Se isso não for verdade, de qualquer forma o espírito dele está passando por uns perrengues lascados, porque eu não vejo ninguém fazendo uma oração por esse homem, mas só descendo lenha na sua conduta. Então o que adiantou? Poder, dinheiro, fama, para quando a pessoa parte para o outro lado, está lá no plano espiritual, em vez de estar tranquila, com a sua missão cumprida, sua consciência tranquila,
que ele pode estar, não sei, não estou aqui para julgar, né? De repente aqui o povo fala mais do que qualquer coisa, e de repente ele não é nada disso. Mas independente se ele foi boa pessoa ou não, ele não deixou um legado de boa pessoa. Até o momento eu não vi ninguém falando nada de bom dele. E isso não significa que ele foi ruim, porque o povo fala muito, né? Mas aonde tem fumaça tem fogo. Deus me livre de morrer e saber que aqui ficou gente só falando mal de mim, que eu não deixei nada de bom, né? Pelo menos enquanto eu tô aqui, eu escuto muito dos meus alunos, principalmente meus alunos, pergunta para eles, quem é a professora Patrícia? Eles falam, nossa, é brava, hein? É brava, disciplinadora, pega no pé. Eu quero estar do outro lado e continuar ouvindo isso dos meus alunos, que eu pego no pé, que eu sou brava, mas que eu orientei, que eu ajudei, que eles se construíram perante o que eles viveram comigo no tempo que eles ficaram comigo, né? Agora já pensou, eu tô lá do outro lado e, não, professora Patrícia, nossa, ela era dura na sala de aula, mas ela vivia em boteco, ela bebia, ela caía daqui, dali, ela saía com um, saía com o outro. Gente do céu, eu volto aqui que eu volto furiosa. Porque nessa vida eu me vigiei muito para poder não fazer nada de errado. Lógico que eu errei, eu sou ser em desenvolvimento, imperfeito, eu errei pra caramba. Mas me vigiei para não errar, né? Para deixar o melhor de mim. Amanhã, depois, quando eu partir, eu não quero ninguém chorando de saudade, não. Eu já falei que no dia que eu morrer eu quero que façam festa, para eu poder chegar feliz lá do outro lado, né? Eu tenho certeza, eu quero ter essa certeza, né? Que lá do outro lado vai ter gente também me esperando com alegria. Eu quero ser uma boa pessoa, eu procuro ser, né? Tenho minhas falhas, meus erros, como todo ser mortal em desenvolvimento, mas eu quero ser acolhida, eu espero ser acolhida e ser lembrada pelas coisas boas. Ah, professora Patrícia, 32 anos de serviço, uma mulher que criou filhos praticamente sozinha, ela foi viúva cedo, né? Uma mulher guerreira, eu quero lembrar essas coisas, eu quero que as pessoas lembrem de mim dessa forma. Agora, já ouvi há anos atrás, né, uma entrevista de uma também apresentadora de programa que fez muito sucesso, principalmente com criança, e na época ela teve que fazer um contrato para poder casar, para que o marido não quisesse as coisas materiais dela. Então, quando você vê que uma pessoa chegou a esse ponto de ter que um pedaço de papel para ela poder casar, que o cara não queira nada do que é dela, principalmente a filha, que ela queria criar a filha praticamente sozinha, né? Então, a gente vê pessoas assim vazias, que elas não podem confiar no próximo que está do lado, o marido, não pode confiar no parente, no familiar. É triste isso, né? Então, quando o cara chega lá do outro lado, ele teve fama, poder, dinheiro, ele foi corrupto, ele roubou todo mundo, ele mentiu para todo mundo. Ele chega do outro lado, ele é o que é. Ele vai levar na mala o que ele é, não é o que ele tem. E aí sim cai nas garras dessa turminha também que não perdoa, né? Que vive em razão da maldade, que vive em razão de querer ser Deus, né? Aí vocês vão falar assim, mas Deus permite, Patrícia, um negócio desse? Pessoas, seres, a serem tão maus assim? Deus permite tudo, gente, bem dizer. Ele deixa a nosso cargo, no nosso livre-arbítrio. Só que nós somos livres para plantar, escravos daquilo que nós vamos colher, né? Então, essas pessoas que vão para os destinos tristes como esse que a gente está lendo aqui, são pessoas que aqui pintaram e bordaram com todos, acharam que eles podiam fazer tudo e muito mais e que nada ia acontecer com eles porque eles eram intocáveis. Nós estamos vendo no poder pessoas que colocam uns contra os outros, pessoas que utilizam da grande massa que tem um pequeno conhecimento, né, que ainda são frágeis moralmente, a se perderem de vez e começam pelas áreas que deveriam tomar conta da moral humana, né? Área da educação, área da segurança. São áreas que nós deveríamos ter bons exemplos, pessoas lá na frente que conduzissem melhor a massa. Mas não, eles se infiltraram nessas áreas, eles conduzem as pessoas para quebra de valores e princípios, aonde uns se jogam contra outros,
aonde os pais não conseguem tomar as rédeas da educação dos seus filhos porque eles passam pela escola onde eles são feito uma lavagem cerebral nessas crianças. E quando saem dali, essas crianças já vêm para a sociedade tumultuando tudo, que é o caos. Eles querem o caos. E esse caos eles levam para o plano espiritual, dessa forma aqui, subjugando aqueles que aqui aparentemente tinha poder. Então, é um negócio, é tão complexo essa máquina, é tão complexa, que é difícil, né? A gente faz a leitura, a gente tenta entender, tenta ter uma noção, mas sinceramente, só de imaginar o local, eu falei aqui num outro vídeo, eu li Memórias de um Suicida até um certo ponto. Chegou a um certo ponto do livro, eu falei, não dá, minha cabeça se estourava, doía, porque a energia é tão pesada. A Ivone, ela foi muito feliz, vamos dizer assim, na descrição dos locais, da forma que ela conduziu a história, que a gente que lê parece que está lá dentro da história. Só que eu não tenho estrutura até hoje, eu já sou espírita desde os 16 anos de idade, estou com 51, até hoje eu não consigo ler aquele livro inteiro. E quando eu passo a ler situações como essa aqui, me dá uma certa angústia, me dá uma energia um pouco pesada, porque o meu pensamento, ele vai naquele local. Eu sinto aquele local. E só de sentir uma pequena dose do que pode ser isso, me faz mal. E sabendo disso, é para que lado que eu vou? Qual é a escolha que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair disso aqui. Eu vendo essas coisas, opa, isso aqui é aquilo que eu não tenho que fazer. Isso aqui eu tenho que ficar longe. Ganância, orgulho, egoísmo, você ser o todo poderoso, você achar que pode tudo, tá aqui, ó. Olha o resultado. É isso que nós estamos lendo. E depois que a gente se encontra num ambiente como esse, o resgate só é feito através de nós mesmos. Através da nossa consciência, de falar, putz, eu errei, eu preciso sair daqui, me dá uma nova chance, Senhor. De verdade, eu sei que eu errei. Não porque eu me faço de anjinho, não porque eu me faço de coitado, mas porque eu tomei a consciência de que aquilo eu não posso fazer. Então é muito complicado depois que você se infiltra nisso. Algumas pessoas que eu conheci do meio político, hoje são do meio político, mas antes eram pessoas que tinham suas profissões e se ligaram à minha profissão para trabalhar junto. Hoje eu vejo vendendo a alma, entre aspas, ao demônio, né? Então eu me afastei. Falei, eu não quero contato, não quero nem falar bom dia, boa tarde, não. É ciclo fechado mesmo, vai para lá e eu venho para cá. Porque eu sei que aquela pessoa vai cair. E ela tá caindo consciente, não é, ela não sabia, sabia sim. E se ela tá fazendo aquilo é porque ela quer, então ela vai e eu fico. Eu prefiro perder a amizade, eu prefiro deixar ele para lá e eu fico para cá. Alguns entram e ficam neutro, não conseguem agir, não conseguem trabalhar, né? Porque o campo que está em volta não permite, mas está ali, uma coisinha aqui, outra ali, ele está tentando fazer, né? Mais omisso do que atuante, porque o ambiente não permite que ele faça muito. Mas tem outros que não, que entram na política e vendem a alma mesmo. Opa, vai rolar dinheiro? Bora lá dividir. Aí eu faço uma açãozinha aqui, né? Outra ali, só para mostrar serviço. E vamos que vamos. E depois, no final de tudo, para onde é que eles vão parar? Porque existe vida após a morte física, sim. E para onde é que essa criatura vai parar? Então, nós estamos vendo aqui que aqueles que pregam tanto na igreja, no centro espírita, eu ouvia muito isso em palestra, né? O palestrante sempre falava assim, tá assim, ó, de espírita no umbral. Por quê? Porque a gente não é julgado pelo que não sabe. A gente é julgado pelo que sabe. O espírita, ele tem um conhecimento amplo, porque ele acaba estudando tanto a parte da matéria como a parte espírita, a parte lá do outro lado. E ainda assim comete erros bárbaros, porque a sua imperfeição moral é grande. Então ele só é espírita da boca para fora. O padre, o pastor, são pessoas que eles deveriam ser exemplar. E, no entanto, na sua conduta moral, na sua conduta íntima, são promíscuos, são corruptos. Ontem eu estava conversando com uma amiga, eu falei para ela assim, olha,
O que eu vejo hoje, né, são padres se rebelando, dizendo, opa, peraí, por que que eu tenho que ficar sozinho? Por que que eu não posso casar? Qual é a diferença? Um padre casado ou não casado para ir para uma missa e escutar a moral de Cristo. Aquele cara que está lá falando sozinho, ou o cara que está lá falando casado, só depende a conduta moral dele, não depende da sua parte sexual, da sua parte íntima, privada, para que ele seja um condutor de almas, vai, dizendo dessa forma. O que depende é a moral do cara, e não a sua vida particular, isso não interessa. Agora, coloca um padre lá que não pode casar, o cara acaba se tornando um pedófilo, o cara acaba se tornando um cara promíscuo, porque ele vai fazer por debaixo dos panos, a conduta moral dele vai ser péssima, porque existe um descontrole hormonal de equilíbrio físico, mental nele, não é pior? Então vamos mudar um pouco essas coisas aí, gente. Passou da hora. A pessoa não precisa ser perfeita para estar lá na frente, para estar guiando outras pessoas. Ela só precisa ter boa vontade e ela tem que ter uma conduta reta, ela tem que procurar andar direitinho. Porque colocar um cara bêbado para dar uma palestra também não vai adiantar muita coisa, concorda? Né? O cara que é drogado como um presidente da república, não dá certo. Então nós precisamos de dirigentes que tenham um mínimo de conduta moral. E esses caras de mínimo de conduta moral, quem coloca e quem tira somos nós, principalmente na área da política. É um tal do cara pagar a pinga e você votar nele. O cara te dá um serviço, seja ele qual for, cargo comissionado, e você vota nele. O cara que está fazendo isso, que está barganhando em troca de algo, ele ganha voto, tanto ele está hiper errado e comprometido espiritualmente, como quem está fazendo isso com ele. Então não tem que ter barganha. Tem que ter assim, olha, se eu ganhar as eleições, eu vou fazer uma reforma em tal escola, eu vou trabalhar em tal bairro, eu vou asfaltar, eu vou isso e aquilo. E você ficar de olho se realmente ele vai estar fazendo essas coisas. Porque se ele não fizesse, ele não tem que ganhar voto de novo. Mas não, ele acaba ganhando outra vez e outra vez, por quê? Porque além daquele bairro ele não ter feito nada, mas ele fez pelo Joaquim, pela Maria, pelo José, e aquelas pessoas que foram, em particular, ganharam outros votos para ele. Então é barganha. Essas barganhas levam essas pessoas para onde mesmo? Qual é a consciência? Meu pai sempre falava, né? Nossa, você viu aquele cantor, ou então você viu aquele apresentador, ou aquele político, putz, eu queria ter a conta desse cara. Eu falava pro meu pai, eu não quero não, pai. Eu não queria ter o dinheiro nenhum desses caras, eu não sinto nenhum tipo de inveja deles. Porque eu durmo. Esses caras não dormem, né? Tem que ter segurança na porta de casa, tem que, para onde for, tem que levar alguém para fazer a segurança deles. Quer dizer, encarnado já não tem sossego. Imagina desencarnado, então, esses caras como é que são? Eu não sinto inveja desse povo, não. Antes comer meu ovinho frito lá com pão, do que o caviar deles aí e não ter sossego. E não tem mesmo, porque olha só o que a gente está lendo aqui. Eu vou parar, o vídeo já foi longo demais para o primeiro dia do ano, mas é uma grande reflexão, né, para a gente iniciar 2024 pensando nisso aqui. Qual é o tipo de comportamento que eu estou tendo? O que eu ando pensando na minha vida? O que eu ando aceitando dos outros, né? Olha para onde é que a gente pode parar se a gente não tiver uma conduta reta, se a gente não procurar fazer o nosso melhor, sem barganhar, sem tomar lá da cá, né? Sem querer se privilegiar em relação a outros. E tomando muito cuidado com essas autoridades que nós temos aí. Seja ela esse tipo de autoridade que for, né? Seja na área do trabalho, na área da educação, saúde, segurança, dirigentes de igreja, de cidade, de governo estadual ou de país. Vamos pensar nessa turma que está aí, né? Esse ano, se eu não me engano, é um ano de eleição, não é isso? E a gente tem que estar refletindo sobre essas coisas, sim. Porque esses dirigentes são esses caras aqui que acabam caindo nas garras da subjugação, né? Sendo conduzidos aí a um tribunal
aonde lá eles vão ter que pagar o que para nós eles não pagaram aqui em vida física, né? Então, quem é que a gente quer lá na frente? Quem que pode ser uma pessoa que tem uma boa conduta, que possa realmente nos erguer enquanto cidade, estado, país? Né? Quem é que é o nosso representante? Porque o cara que está lá na política é um representante nosso, é reflexo do povo, das escolhas desse povo. Então, até agora eu tenho visto que o povo está bem atrasado, porque os nossos representantes, gente, sinceramente, dá para ser melhor ainda, né? Precisa os bons se levantarem aí. Tá difícil. Os bons continuam omissos. Enquanto a gente for omisso, os maus vão dominando. E a gente não pode esquecer que nós estamos rumo a uma transformação do planeta. E quem não se transformar, quem não se aprimorar, não vai ficar aqui. Nós vamos ter que ir para outro planetinha, o Quirón, né? Que nós falamos aqui em outro momento. Então, isso se a gente não for para essas zonas umbralinas aí. É pior ainda, né? Então não vamos não. Vamos trabalhar para que a gente continue daqui para melhor.